Olá, você sabe o que é pneumonia? Então, pneumonia é a infecção dos pulmões e seus alvéolos, causadas principalmente por bactérias, mas também podem ser causadas por fungos e vírus. Para entender o que é alvéolos, é bem simples. É bem assim, o ar que respiramos passa pelo nosso nariz ou boca e vai para a nossa traqueia. A traqueia, ao chegar no nível dos pulmões, bifurca-se formando os brônquios, um para o lado direito e outro para o lado esquerdo. Esses brônquios também bifurcam-se e por fim acaba formando os alvéolos. São esses carinha aqui, ó. Eles ficam bem no final da cadeia respiratória e eles que fazem contato com a corrente sanguínea, sendo através deles que acontece a troca gasosa. Então é o seguinte, ele entrega gás oxigênio respirado pelas hemácias e recebe dela gás carbônicos produzidos pelo corpo. Assim inspiramos oxigênio. Agora voltando a falar de pneumonia. Apesar dela ser uma doença muito comum e, por isso, ela é facilmente tratada quando corretamente diagnosticada. Mas, além disso, sabia que ela é uma das principais causas de internação no Brasil? A pneumonia ela atinge qualquer idade, principalmente os indivíduos mais frágeis, como crianças e idosos. Outros grupos que também são sensíveis à pneumonia são os tabagistas e pessoas que já têm o trato respiratório prejudicado. Mas aí você pode se perguntar, quais são os sintomas da pneumonia? Eu separei alguns mais comuns para vocês, que é a falta de ar, a tosse, a alteração de pressão, também tem a febre, a dor torácica, e alguns relatam confusão mental e um mal-estar. Mas não é assim, simplesmente eu tenho pneumonia. Existem sim alguns fatores de risco que ocasionam a pneumonia. Então, eu estava falando de fatores de risco. E existem alguns fatores de risco que contribuem para que você, ou qualquer outra pessoa, né, tenha pneumonia. E em primeiro lugar está o fumo. Você sabia que ele provoca reações inflamatórias que facilitam a proliferação de infecções no seu sistema respiratório? É, né? Acho que sim, mas é bom lembrar. Outro também é o álcool. Você sabia que ele dificulta a defesa do seu organismo contra qualquer infecção? Deixa você mais frágil. E isso te deixa também propenso a ter pneumonia. Outros fatores também que estão relacionados com a pneumonia são as mudanças de estado físico e problemas no trato respiratório. E o que está muito em alta hoje em dia, que estão se falando bastante, é a Covid-19, que também te deixa propenso a ter a famosa pneumonia. Então, vamos nos cuidar, galera. Mas assim, e se eu já tiver pneumonia, como é que eu vou me tratar? O tratamento, ele requer o uso de antibióticos e dependendo do caso, dependendo da situação da doença, ele pode causar até internação. Mas pode ficar tranquilo que você não vai chegar no hospital com pneumonia e vão te internar de vez não. A internação ela vai acontecer caso a pneumonia esteja em estado bem avançado, te causando febre alta e prejudicando alguns órgãos do seu organismo, como rins e outros afins, né? Mas então, para você que não quer pegar a pneumonia, não quer ter a pneumonia, eu vou deixar algumas recomendações bem tranquilas aqui. Primeira delas, não fume, não beba. Assim o seu organismo não vai estar prejudicado, ele vai poder se proteger tranquilamente. E outra, fique ligado às mudanças bruscas de temperatura. E você que já tem um trato respiratório prejudicado, fica mais ligado ainda, hein? Fique ligado, mas não relaxa. Apesar de ser uma doença comum, nós da enfermagem como devemos tratar esse paciente que está com pneumonia? Uma das coisas, se não a mais importante, é a educação em saúde. Devemos explicar para o paciente o seu quadro clínico, devemos explicar para o paciente sobre a doença na qual ele está acometido. Outra coisa também é o cuidado que devemos ter para tratar da doença, para tratar do caso clínico explicado para o paciente, que é oferecer a oxigenoterapia, fazer o controle do ambiente. Monitorar a respiração e os sinais vitais do paciente também são muito importantes nesse momento. Não devemos esquecer também da administração de medicamentos fazendo o seu controle. Isso é muito importante. E outra coisa, se necessário, fazer a aspiração das vias respiratórias. Isso vai ser muito bom para o tratamento do paciente.